Privilégio estarmos aqui nessa noite, né, irmãos? Privilégio participarmos de uma noite como essa, né? Privilégio podermos participar da mesa do Senhor Jesus. Hoje é uma noite muito especial e a minha missão aqui neste lugar é simples. É resgatar a memória daquilo que o Senhor Ele fez por nós. O que o Senhor fez por nós. Salmo 78 tem um questionamento do povo de Israel, e é um questionamento com um sentimento de incredulidade. A pergunta, a indagação, a questão que eles vão levantar não é uma dúvida, mas é uma resposta de um coração incrédulo, de um povo que, apesar de já ter visto muitas maravilhas da parte de Deus, ainda duvidava de que Deus era capaz, poderoso, para alimentá-los. É por isso que eles vão dizer: bom, fazer sair água da rocha, tudo bem, a gente viu, presenciou, mas pode Deus preparar uma mesa no deserto? Será que Deus pode fazer isso? E eles levantaram essa questão com incredulidade em seus corações. Nos colocando no lugar do povo de Israel, se estivéssemos lá, talvez falaríamos a mesma coisa. Porque deserto é um lugar de escassez. Deserto é um ambiente de impossibilidades, de solidão, de provas. Humanamente falando, o deserto não é lugar para mesa. Deserto não é lugar para banquete. Deserto e provisão talvez não combina. Ficaria estranho deserto e mesa estar juntos em uma só frase, porque mesas pertencem às casas, pertencem às festas, aos lugares de abundância. Só que nós olhamos para a Bíblia desde o Gênesis, nós vamos perceber um Deus que Ele possui o hábito de fazer existir mesas onde naturalmente só existiria escassez. Será que Deus é capaz de preparar uma mesa no deserto? Será que Deus ele tem poder para preparar uma mesa em um lugar de sequidão? Esse foi o questionamento do povo israelita e nós vamos tirar algumas lições disso nessa noite. O tema é uma mesa no deserto. Abra o seu coração, tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa noite. Uma mesa no deserto. Em primeiro lugar, nós aprendemos no Salmo 78 e no contexto do povo israelita que o deserto revela os limites humanos, mas também revela a suficiência de Deus. O deserto é o lugar onde os limites humanos serão revelados. Mas ao mesmo tempo que os limites humanos serão revelados no deserto, a suficiência de Deus também será revelada. A gente vai ver que Israel olhou para o deserto e concluiu que não havia possibilidade de sustento. Mas o problema nunca foi o deserto. O problema nunca foi os ambientes escassos de impossibilidades. O problema estava na perspectiva do povo, porque diante de um cenário difícil, Gabriel, eles duvidaram do poder de Deus. Diante daquele cenário difícil, eles limitaram o poder de Deus, porque o Salmo 78, onde a gente leu no versículo 20, eles estão dizendo: quando feriu a penha, águas correram dela. Quando Moisés feriu a rocha, águas correram da rocha.
e rebentaram ribeiros em abundância. Porque veja, naquela época em que Israel estava no deserto, sabe quantas pessoas compunham o povo de Israel? Cerca de 3 milhões. Agora você imagina a quantidade de água que precisava jorrar da rocha para saciar a sede de uma multidão como essa. E eles estão reconhecendo isso, rebentaram ribeiros em abundância. Só que tem um mas no texto. Deus até fez isso, aconteceu isso diante dos nossos olhos, nós provamos desse milagre, mas pode Ele também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? O problema estava na perspectiva do povo. Eles estavam, através do seu questionamento, da sua incredulidade, limitando o poder de Deus. Às vezes, quantos de nós não caímos nesse mesmo cenário? Quantas são as vezes que nós passamos por tantas experiências grandiosas com Deus? Só que lá na frente, mesmo passando por tantas experiências, mesmo já estando tão experimentados, a gente duvida de algumas situações. Não, Deus até fez isso na minha vida, só que será que isso aqui Ele é capaz de fazer? E nós limitamos o poder de Deus na prática. Só que nós precisamos olhar para o Deus das Escrituras, o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, e nós precisamos perceber que Deus Ele é poderoso para fazer jorrar a água da rocha e do mesmo modo para fazer sustentar o seu povo com pão. E isso vai acontecer, porque o poder de Deus não pode ser ilimitado pela incredulidade humana. Muitas vezes somos nós que enxergamos o deserto financeiro, o deserto emocional, o deserto familiar, o deserto espiritual, e fazemos a mesma pergunta que eles fizeram no Salmo 78: será que Deus ainda pode agir aqui nessa situação? Será que Deus Ele pode colocar uma mesa no deserto? Eu quero dizer para você nessa noite que o Deus que fez chover pão do céu, Ele é o mesmo Deus, Ele se faz presente neste lugar. Aleluia! Talvez o lugar onde você enxerga apenas escassez seja exatamente o lugar onde Deus manifestará a sua provisão. Creia na mão poderosa de Deus, creia nesse Deus onipresente que está sobre a tua vida. Será que Deus é capaz de realizar a essa altura que eu cheguei aqui? O povo de Israel não viu só a água sair da rocha até aquele momento, quando eles sentiram fome. Eles viram as 10 pragas no Egito. Eles viram Deus libertando o povo com mão forte do Egito. Eles viram o mar se abrir. Mas ainda permanecia o questionamento: será que Ele é capaz de preparar uma mesa no deserto? Aleluia! Uma mesa no deserto. Olhamos para a Bíblia e percebemos também que a providência de Deus naquele momento com o povo de Israel também apontava para algo maior. Você pode olhar para a sua Bíblia aí no Salmo 78? Falaram contra Deus dizendo: pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Quando feriu a penha, águas correram dela. Sim, rebentaram rios em abundância, mas pode Ele também dar-nos pão? Ou preparar carne para o seu povo? 21, quando o Senhor os ouviu, se indignou. Acendeu fogo contra Jacó e também furor
subiu contra Israel, versículo 23, contudo ordenou ele as altas nuvens, ordenou o Senhor as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, fez chover sobre eles o maná para comerem, lhes deu cereal do céu, pão do céu, cada um comeu o pão dos anjos, mandou-lhes comida com abundância. Geisa, coloca aqui, por favor, querida, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, olha o que diz esse texto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, o povo ele teve sede no deserto, só que Deus providenciou uma fonte, amém? E olha o que Paulo diz acerca dessa rocha, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era quem? Era quem? Pronto, a providência de Deus com a nação de Israel apontava para algo maior. Quando Deus ordena para Moisés bater na rocha para que água jorre dela, aquilo tinha é como se uma flecha dali apontasse para algo futuro, com uma mensagem futura, e no Novo Testamento se revela e torna isso mais claro para nós, porque a rocha que dela brotou uma fonte de água para saciar a sede de uma multidão de pessoas, representava ele, representava Cristo. E foi isso que Jesus ele falou no ministério dele inteiro. Ele falou isso para a mulher samaritana: se você crer, fluirá rio de água viva. Ele disse em João capítulo 7, no último dia da festa, porque ele é a rocha que dele jorram as fontes. Porque a providência, a mesa que Deus estava revelando para Israel no deserto, apontava para o futuro, para a pessoa de Cristo. Mas não para por aí. O mesmo texto do Salmo 78 vai mostrar para nós que Deus enviou o maná do céu. Geisa, coloque em João capítulo 6, versículo 49. João capítulo 6, versículo 49. A gente vai ver que o povo teve fome no deserto. Essa história está sendo narrada no livro do Êxodo. Acho que você conhece toda essa história, todo esse contexto. Deus enviou o maná. Mas, olha para cá, o que é o maná? O que é o maná? A palavra maná vem do hebraico manhu, e manhu tem um significado. O texto de Êxodo registra que eles tiveram fome e Deus enviou a providência. E pela manhã eles saíram da tenda e de repente se depararam com uma coisa diferente no solo. O solo estava forrado, pastor Ricardo, por uma semente, milhares delas, sementes. E aí, quando eles viram aquela cena diferente, eles perguntaram assim: o que é ele? Em algumas traduções traz o que é isto, mas o literal no hebraico diz: o que é ele? Essa foi a pergunta que eles fizeram quando eles viram a providência de Deus forrada sobre o acampamento deles. O que é ele? É uma pergunta que, querendo ou não, ficou aberta. Só que olha o que diz o texto de João, capítulo 6, versículo 49, e nós vamos ler até o 51. Vossos pais, é Jesus falando, comeram o maná no deserto e morreram. O que é ele?
Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que é ele? Eu sou. O maná era uma semente, segura aí esse texto. O maná era uma semente, eles precisavam colher, eles precisavam torrar, eles precisavam moer. E após eles torrarem, eles iam assar aquela semente e se tornava em pão. E eles se alimentaram. Então colhia-se aquela semente, fazia todo esse processo, levava para o forno e surgia o pão. E Jesus está dizendo, essa é a resposta para a pergunta, o que é ele, o que é o maná, o que é o manhu? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne que eu darei pela vida do mundo. O maná sustentou a saúde física do povo por um tempo. Só que como a providência de Deus na nação de Israel aponta para algo maior e futuro, Cristo é o maná que sustenta almas para a eternidade. Não apenas o nosso corpo físico, mas o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, não por um breve período de tempo, mas para toda a eternidade. O maná caía todas as manhãs. Só que Cristo veio uma única vez e ofereceu um sacrifício perfeito. O maná preservava a vida física da nação de Israel. Cristo concede vida eterna. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é superior, ele é maior, ele é poderoso. Ele é o nosso Cristo. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus nessa noite. A mesa que Deus preparou no deserto aponta para algo maior, aponta para Cristo. Aleluia! Pode Deus preparar uma mesa no deserto? O maná está vivo. Ele é a semente. Ele é o pão, Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher. Cristo é a semente, Cristo é o pão vivo. Nessa noite nós partiremos e compartilharemos do pão. O pão representa Ele, amados. Ele disse, eu sou o pão vivo. Aleluia, Ele é o pão vivo. O sustento que a nossa alma precisa é Ele. O sustento que a nossa alma necessita chama-se Jesus. Aleluia. A ceia também representa a mesa de Deus no deserto da humanidade. O povo de Israel passou pelo deserto. Nós estamos passando pelo deserto. A humanidade também tem o seu deserto. E a ceia do Senhor, a ceia de Cristo, representa justamente essa mesa de Deus que Ele prepara no deserto da humanidade. Porque olhamos para o contexto bíblico e nós percebemos que a humanidade inteira encontrava-se em um deserto espiritual. O ser humano pecou, se afastou de Deus. A humanidade estava sem esperança, sem justiça própria, sem capacidade de salvação, sem comunhão com Deus. A humanidade vivia incapaz de salvar-se. E a pergunta que restou no Antigo Testamento foi essa: poderia haver uma provisão no deserto da humanidade? Poderia Deus ser capaz de solucionar o problema que o homem causou através do pecado? A humanidade encontrava-se em um deserto espiritual.
mortos em delitos e pecados, inimigos de Deus, separados da glória do Pai, completamente distantes do caminho da salvação, no deserto da imoralidade e da desobediência. Mas é nesse deserto espiritual que Deus vem e prepara uma mesa no monte do Calvário. Aleluia! Lá estava o Filho de Deus levantado entre o céu e a terra no madeiro, porque a cruz é a maior mesa preparada por Deus no deserto da humanidade. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto da humanidade? A resposta é sim. Deus preparou uma mesa no Monte Calvário, e essa mesa chama-se Cruz de Cristo. Aleluia! Aleluia, tem salvação de Cristo, de Deus para as nossas vidas. A cruz é a maior mesa preparada por Deus no nosso deserto. A cruz é a melhor provisão de Deus para a humanidade. O deserto da humanidade bateu de encontro com a mesa da graça. O deserto da humanidade, da nossa imoralidade, da nossa hipocrisia, da nossa desobediência, do nosso ego, bateu de frente com a mesa da salvação, com a mesa da cruz, com a provisão da graça. O custo dessa mesa foi imenso, amados. O custo dessa mesa foi imenso. Porque para que houvesse pão para nós nessa noite, para que houvesse essa celebração que envolve a nossa vida nessa noite, o corpo de Cristo precisou ser entregue. Para que houvesse vida para nós, para que houvesse essa chance, essa oportunidade de celebrarmos a vida, o sangue do Filho de Deus precisou ser derramado. Enquanto Israel no 78 perguntava: pode Deus preparar uma mesa no deserto? O Calvário respondia, bradando. Cristo na cruz respondeu dizendo: tetelestai, está consumado. Porque através da mesa do Calvário, Deus estava dizendo: eu não abandonei vocês no deserto. Porque a ceia que nós celebramos hoje proclama isso, que Deus não abandonou o seu povo no deserto. Ele enviou o pão vivo que desce do céu, Ele enviou o seu Filho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A ceia representa a provisão de Deus para nós. Pode Deus preparar uma mesa no deserto? Deus já preparou. Está consumado. Você pode glorificar a Jesus por isso? Obrigado, Pai. Aleluia. Essa é uma noite da gente resgatar essa memória, amados. A gente não pode entrar num culto de ceia e sair menos alegre do que a gente entrou. Aleluia, Cristo nos resgatou, Richard. Isso é extraordinário. Aleluia, a morte não mais tem poder sobre nós. Ah, Senhor, bendito é o teu nome. A mesa da graça tem lugar para mim, tem lugar para você. Oh, glória. Aleluia. Pode Deus preparar uma mesa no deserto? A ceia proclama que Deus não abandonou o seu povo no deserto, mas Ele proveu para a humanidade uma salvação. Poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Deus enviou o maná e respondeu essa pergunta. E Deus vai continuar respondendo até hoje essa pergunta.
Você tem o Espírito Santo dentro de você, então ele confirma todos os dias dentro de você que você é filho. Você não é mais inimigo de Deus. Você é filho. Pode Deus preparar uma mesa no deserto, Claudemir? A mesa já está preparada. Aleluia. Jesus disse acerca de um banquete futuro, o qual a Bíblia também chama de bodas do Cordeiro. E adivinha? A mesa já está preparada. Tudo já está preparado. Tudo já está preparado. Isso aqui que nós vamos fazer nessa noite é só um ensaio daquilo que nós faremos na glória, Bira. Jesus falou que nós nos sentaríamos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E Jesus disse que uma outra vez Ele provaria do fruto da vide conosco no reino do Pai. Tudo já está preparado. Aleluia. Deus preparou uma mesa. Talvez você tenha chegado nessa noite aqui se perguntando: será que existe provisão para o meu deserto? Eu quero que você encontre resposta na mesa, na ceia, porque nós vamos ver que a mensagem da ceia, a mensagem da provisão de Deus para nós nessa noite é essa: existe pão para o faminto, existe graça para o culpado, existe esperança para o cansado, existe vida para aquele que crê. Será que Deus ele tem provisão para o meu deserto? Ei, a resposta para você é essa: existe Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é a maior provisão de Deus para nós. Cristo é a melhor provisão de Deus para nós. Será que Deus ele pode preparar uma provisão, uma mesa para o meu deserto? A resposta para você é: já foi preparado. Cristo já foi preparado. Ele é o Cordeiro de Deus, ele já foi preparado. Se faz presente nessa noite. Aleluia. Glória seja dada a ele. Cristo é tudo. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o maior. Cristo é o melhor. Cristo é único. Ele é tudo. Jesus Cristo, ele é tudo. Ele é o centro dessa mesa. Ele é o centro dessa casa. Ele é o centro deste culto. Ele é o centro da minha vida. Ele é o centro das Escrituras. Ele é o centro de todas as promessas de Deus, de todas as profecias de Deus. Cristo é tudo. Te falta alguma coisa nessa noite? Cristo é tudo. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não me falta. Cristo é tudo. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Cristo é tudo. Ele é o centro dessa mesa. Ele é o Cordeiro. Aleluia. Cristo é tudo. Glorificado seja o nome do Senhor. Na mesa do Senhor nós não encontramos simples alimento. Não é apenas um pedaço de pão e um pouquinho de suco. Não estamos falando de uma mesa cujos elementos dela são simples alimentos. Mas nesse rito nós encontramos Cristo, a maior providência de Deus. Jesus disse: isto é o meu corpo que é entregue, é partido. Isso é o meu sangue, é o sangue, é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nós temos um pacto com Deus, ou melhor, Deus tem um pacto conosco. E a base desse pacto é o sangue de Jesus.
Nós temos uma aliança para toda a eternidade com Ele. Nós temos um dono, nós somos propriedade dEle. Cristo é tudo. Pode Deus preparar uma mesa no deserto? A resposta está na pessoa de Jesus. Olhai para Ele e sede iluminados. Olhe para Jesus, Ele é o alvo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Há uma mesa preparada nessa noite, e o centro dessa mesa é Cristo. Ele é tudo, Ele é suficiente. Na imaginação humana existem coisas que simplesmente não pertencem ao deserto. É claro, porque o deserto combina com sede, não com água. O deserto combina com escassez, não com abundância. O deserto combina com sobrevivência e não com banquetes. Nenhum peregrino que está viajando atravessa e vai atravessando o deserto, ele imagina encontrar uma mesa preparada. Ninguém que está em viagem e está atravessando o deserto, pastor, imagina encontrar uma mesa pronta. De repente, caminhando pelo deserto, encontrei uma mesa pronta. Não existe isso. Ninguém que viaja pelo deserto tem essa esperança. Poxa, vou encontrar uma mesa posta. Porque mesas não pertencem aos desertos. Mesas pertencem às famílias reunidas, às casas, aos banquetes, às festas, às colheitas abundantes. Coisa que no cenário de deserto é diferente. Mesas são símbolos de comunhão, de descanso, de provisão. Mesa traz esse significado, e o deserto tem justamente uma mensagem contrária, porque deserto é o território, é a geografia das impossibilidades, é o lugar onde a natureza parece ter declarado guerra à vida. Só que o Deus que nós cremos, Ele possui essa mania de transformar essas geografias improváveis em cenários de graça. Foi assim com o nosso coração. Foi assim com a nossa vida. Espero que esteja sendo assim com a sua casa. Porque o Deus que nós cremos, Ele muda o cenário. Quando Ele chega, o cenário muda. Quando Deus ele chega no deserto, o deserto simplesmente se transforma em um oásis. Quando Deus ele chega no deserto, está faltando água? Agora vai ter água. Quando Deus ele chega no deserto, Ele muda a realidade daquele ambiente. Está faltando comida? Agora vai ter pão do céu. Deus ele muda a geografia da nossa vida. Seja qual for o deserto que você esteja passando, eu quero dizer para você, tenha paciência, porque no momento certo, Deus virá ao seu encontro, trazendo a provisão, porque Ele faz brotar água da rocha, faz florescer o deserto, faz chover pão do céu, faz surgir rios em terras secas, Ele faz aparecer uma cruz no meio do deserto. No meio do Gólgota, no meio do deserto imoral da humanidade. O coração humano é o maior deserto que existe. E isso eu digo quando ele está ausente de Deus. O coração que está ausente de Deus, que Deus não habita ainda, é o maior deserto que existe. Árido pelo pecado, seco de justiça, incapaz de produzir vida diante de Deus. E foi nesse deserto que o Pai preparou a maior mesa para nós.
E essa mesa não é uma mesa sustentada por mármore, por madeira, por qualquer outro material, mas pela cruz. Amém? A mesa que Deus preparou para nós é sustentada pela cruz de Cristo. Não é adornada com ouro, Everton, mas é adornada com o sangue do Cordeiro. A mesa que Deus preparou para nós, nela não é servido qualquer coisa, Alexandro, mas nela nos foi servido o Cordeiro perfeito de Deus, o Cordeiro Pascual, aquele que tira o pecado do mundo. É por isso que não é normal estar viajando no deserto e se deparar com uma mesa preparada, com uma mesa arrumada, com uma mesa posta. Só que tem uma questão. Não é normal, mas nós nos deparamos com ela. No deserto não é normal se deparar com a mesa, mas nós nos deparamos com ela. Não é normal estar passando pelo deserto dessa vida, desesperançado, perdido, distante de Deus, e encontrarmos uma mesa, mas nós encontramos essa mesa. Era improvável, mas nós encontramos. Parecia impossível, mas nós encontramos uma mesa no deserto. Pode Deus preparar uma mesa no deserto? A resposta é sim. Nós encontramos uma mesa no deserto. Nós encontramos essa mesa no deserto. Você pode dizer isso? Encontramos uma mesa no deserto. Encontramos uma mesa no deserto. Através da ceia nós proclamamos isso. Encontramos uma mesa no deserto. Uma árvore no deserto já é surpreendente, uma fonte no deserto já é extraordinário, mas uma mesa, impossível. Mas nós encontramos uma mesa no deserto. O que parecia e que era impossível, nós encontramos. Uma mesa no deserto é para quem crê. Uma mesa no deserto é para quem confia no Deus de Israel. Uma mesa no deserto é para quem diz: Senhor, tem provisão para a minha vida. Uma mesa no deserto é para quem se abre para as experiências com Deus e deixa Ele guiar. Uma mesa no deserto não é para quem duvida e continua duvidando. Uma mesa no deserto é para quem confia no Senhor. Tem mesas preparadas para a nossa vida nessa noite. Uma mesa vai desafiar toda a lógica do deserto. Mas eu quero que você anote isso no seu coração nessa noite. A mesa preparada é a evidência silenciosa de que existe um dono do deserto. Se a mesa preparada no deserto, isso é uma evidência de que o deserto tem um dono. Isso é evidência de que no deserto, o deserto tem uma autoridade superior. O deserto tem um dono. O deserto tem alguém que é capaz de chegar lá e bagunçar tudo, ou arrumar tudo. Como? Preparando uma mesa nesse lugar improvável. Na nossa imaginação, quando esse viajante está pelo deserto e ele encontra essa mesa preparada, isso é um sinal de que alguém já havia passado ali e preparado tudo. Quando você está passando por um lugar, imagine isso. E você se encontra com uma mesa posta, linda. Era tudo o que você precisava. Isso é sinal de que alguém esteve ali antes de você e preparou aquilo antes de você chegar lá. Olha o que diz o texto, coloca aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18.
1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição que recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Quando? Ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Isso significa que, antes do homem ter caído no pecado, Deus já havia preparado uma salvação. Antes do homem ter caído em corrupção, Deus já havia preparado o Cordeiro. O viajante cansado está no deserto e ele passa por ele, mas ele encontra, no decorrer dessa jornada, uma mesa posta. Alguém esteve ali antes. É isso que Pedro está nos ensinando. Antes da nossa necessidade ser evidente, Deus chegou antes para suprir essa necessidade. Quando a humanidade caminhava perdida no deserto do pecado, Deus já havia preparado o Cordeiro antes da fundação do mundo, porque Deus costuma chegar antes. Deus não chega atrasado. Uma mesa no deserto desafia toda a lógica. Por quê? Porque uma mesa não surge por acaso. Alguém preparou. Uma mesa preparada pressupõe planejamento. Uma mesa que se encontrou preparada pressupõe cuidado. Pressupõe que alguém chegou antes de mim e agora está me esperando. No deserto da humanidade, Deus preparou a sua mesa e nos esperou chegar. Quando a gente chega para Jesus, a gente acha que nós encontramos Ele, mas Ele já estava nos guiando até isso. Nós chegamos à mesa do banquete e nós achamos que nós chegamos lá. Só que a Bíblia diz que é o Espírito que nos conduz a essa mesa de salvação. A mesa no deserto diz o seguinte: eu sabia que você viria. É o que diz João em sua primeira epístola 4,19, ele diz: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Olhe para essa mesa nessa noite. Olhe para essa mesa, contemple esse símbolo, contemple essa mesa. Olhe aqui para isso. O que você vê nessa mesa? Essa é uma mesa de provisão. Essa mesa traz uma mensagem para nós que Deus, Ele esteve antes e Ele preparou e aguardou a nossa chegada. Deus continua preparando mesas onde a lógica não consegue entender. Toda vez que nós, como igreja, nos aproximamos do pão, nos aproximamos do vinho, essa mesa, nós, juntamente com essa mesa, nós estamos declarando ao mundo: nós encontramos uma mesa no deserto. Nós somos o povo que encontrou uma mesa no deserto. Uma mesa não pertence ao deserto, mas Deus preparou uma lá. Mesas não pertencem aos desertos, só que Deus preparou. É por isso que Israel fez o questionamento: pode Deus preparar uma mesa no deserto? E a beleza está na resposta de Deus, não no questionamento do povo. A resposta é sim. Deus diz à nação de Israel: eu posso e eu vou. Deus colocou uma mesa.
Você crê nisso? Encontramos uma mesa no deserto. Encontramos uma mesa no deserto. Encontramos uma mesa no deserto. A ceia é a memória que nós fazemos da provisão de Deus. Quando você estiver com um pão na sua mão, não se distraia. Se concentre nesse momento e reflita no que isso significa. Quando você estiver com um cálice na sua mão, não se distraia, mas tente perceber tamanha misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A ceia é a memória da providência de Deus. Eu pergunto para você, você veio adorar a Jesus nessa noite? Vamos adorar a Jesus por isso? Pastor, posso louvar um louvor? Quero estar chamando aqui a geração Samuel. Amém? E nós vamos declarar que Ele é digno de glória. Nós encontramos uma mesa no deserto. Quando nós encontramos essa mesa no deserto, essa mesa não estava ocupada demais para que não houvesse lugar para nós. Teve lugar nessa mesa. Teve lugar nessa mesa. E nós estamos assentados nela nessa noite. E adivinha quem está nessa mesa? Ele, Cristo. Aquele que é suficiente. Aquele que é tudo para nós. Aquele que preparou a mesa. Então que nós possamos dizer: Senhor, te damos glória nessa noite. Te damos glória. Houve uma mesa para nós. Aleluia. Se você puder, feche os teus olhos e adore ao Senhor. Em nós uma canção que flui do coração de Deus. Ao som da nossa voz, palavras de louvor ao Rei. O desejado das nossas almas, nossa paz em meio às dores. Em meio aos desertos, Ele é a nossa paz. Poder para trazer providência. Universo em tuas mãos, tens todo louvor, toda devoção. Então cantaremos a ti.
Senhor preparou uma mesa para nós e nós podemos ter acesso livre a sentarmos a essa mesa com toda a liberdade, sabendo, Senhor, que nós não podemos e não precisamos temer. Não precisamos temer por causa de culpa, não precisamos temer por causa de acusação, não precisamos temer diante daquilo que nós podemos imaginar que o inimigo da nossa alma pensa ao nosso respeito. Nós podemos, ó Pai, com toda a liberdade nessa noite, assentarmos a essa mesa, contando com a Sua presença. Ah, Senhor, porque o Senhor preparou essa mesa para nós. O Senhor chegou antes da nossa chegada. E quando nós chegamos já estava tudo pronto. A salvação já estava pronta. Era só dizer sim, eu aceito a Cristo. E o Senhor nos resgatou. É por isso que nós te damos glória. O Senhor nos libertou. É por isso que nós te damos glória. É por isso que nós te damos glória. Senhor, eu me lembro daquele salmo onde ele diz: a armadilha do passarinheiro se quebrou e nós escapamos, e nós estamos livres. Nós somos livres para adorá-lo na beleza da tua santidade. Ah, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor prepara uma mesa no deserto, no cenário de impossibilidades, de escassez, de tantas coisas, dizendo não, dizendo o contrário. Não há salvação, não há mais, não, mas o Senhor tem providência. O Senhor aprove ao Senhor ter misericórdia e graça de nós. Aprove ao Senhor ter misericórdia e graça das nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, assentados à Tua presença. E nós queremos expressar ao Senhor o que o povo de Israel não expressou até aquele momento: a nossa gratidão. Senhor, e que a providência do Senhor sobre a nossa vida nessa noite seja uma realidade, mas que através da nossa gratidão nós também venhamos provar, Senhor, dos céus abertos sobre as nossas vidas. Provar, Senhor, Senhor, eu digo amém para isso. Provar, Senhor, do maná que o Senhor preparou para nós. O que é Ele? Senhor, nós sabemos a resposta: Ele é Cristo. Ele é o Senhor Jesus. Eu te adoro, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Obrigado por essa noite especial. Obrigado por mais uma ceia, Senhor. Senhor, no ano do revestimento, obrigado pelo Senhor ser vitorioso e nos ajudar a sermos também sobre todas as batalhas. Há uma mesa preparada para nós, porque Tu és um bom pastor. Na beleza da Tua santidade, não da nossa, mas da Tua santidade, porque o Senhor é santo. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Jesus. Senhor, obrigado. Você pode dizer amém.